para que nós possamos seguir. Bom dia, irmãos. Bom dia. É sábado. Hoje teremos assim um culto um pouquinho diferente. E teremos 2 pregadores. Nossa esposa junto, então eu queria que ela participasse comigo também. E nós estamos aqui porque fomos convidados para um evento da Associação Pernambucana, que tem proposta é refletirmos sobre eventos gerais, reforma de saúde e o papel do remanescente no mundo atual. Então, viemos orando a Deus na viagem, pensando o que podemos falar também na Igreja Central pela manhã, antecipando a programação da tarde, e tiramos uma conclusão. Vamos falar sobre escatologia, sobre o poder da mensagem profética, mas aplicada à nossa vida. Então, o título é justamente esse, o Apocalipse nos uniu. Acho que você nunca viu uma mensagem, talvez tenha visto no meu canal, eventualmente, mas uma mensagem que junta Apocalipse com romance. Olha aí, novidade. Então, esse é o nosso propósito, apresentar a vocês o impacto que essa mensagem teve na vida dela e na minha vida, na nossa juventude, e como que isso nos aproximou de Jesus e um do outro. Eu vou pedir que a Débora faça uma oração, pode permanecer como você está, fechando os olhos. Senhor, querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui, ouvindo a tua voz, e ter esse dia para descansar, para sentar aos teus pés e para usufruir das tuas bênçãos. Por favor, Senhor, que teu Espírito Santo esteja agora em nossos corações, para que nós possamos nos desligar de qualquer outra coisa e estar com o coração aberto para ouvir somente a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em João capítulo 8, João capítulo 8, verso 32. Um texto muito precioso, palavras de Jesus, em que ele diz assim: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse texto ele tem um significado, tem tido, não só teve, mas continua tendo um significado muito especial na minha vida. Porque, como eu vou mostrar para vocês, nem sempre eu estive no caminho da verdade. Minha vida passou por algumas fases, e houve uma fase em que eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, e o pior do que ter dúvidas era não ter respostas para essas dúvidas. Graças a Deus ele me encontrou em algum momento, vou contar para vocês, e aí eu pude perceber como realmente esse texto aqui é verdadeiro. A verdade existe, a verdade pode ser encontrada, e a verdade, uma vez encontrada, liberta. E é importante lembrar que, para nós cristãos, a verdade não é um conceito, não é uma filosofia, não é uma ideia, muito menos alguma coisa ligada à política ou ideologias. A verdade é uma pessoa. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que liberta, quando você encontra Jesus na sua vida. Eu nasci nessa cidade, não sei quantos conhecem, fica bem longe daqui. Criciúma fica no sul de Santa Catarina, uma cidade com acho que uns 300 e tantos mil habitantes, mais ou menos, e ali eu cresci. Para vocês localizarem no mapa, é até importante que gravem isso aí, porque o primeiro círculo é onde está Criciúma, o segundo, mais acima, é onde a Débora nasceu. As nossas cidades estão separadas por quase 200 quilômetros. E, enfim, ali passei a infância. Eu tenho que encurtar bastante as coisas, porque são muitos detalhes, A gente está escrevendo um livro faz 30 anos, nunca terminamos esse livro, que a vida vai seguindo, novidades vão aparecendo, mas quem sabe a gente coloca um ponto final em algum momento. Mas o que eu quero contar para vocês, assim, focalizando mais o aspecto espiritual, religioso, é o fato de que na minha adolescência eu tive um encontro com Deus, primeiro encontro com Deus, digamos assim, pessoalmente, na Igreja Católica. Minha família é de origem católica. Meu pai nunca foi muito religioso, mas minha mãe sempre nos levava às missas.
rezávamos um terço em casa, né? Mas com 15 anos, e eu sei que não pareço mais, mas ali sou eu no centro, com 15 anos, eu recebi um convite para fazer parte de uma encenação de Natal, uma dramatização. Só que eu era um garoto muito tímido, sabe aquele tipo nerd que fica trancado no quarto, lendo livros, histórias em quadrinhos, desenhando? Eu era esse tipo, não falava em público, jamais. Aí me convidaram para esse negócio e eu pensei, mas peraí, tem que falar alguma coisa? Disseram, não, você vai ser um dos sábios lá do Oriente, você vai entrar, entregar um presente para Jesus e sai. Se é assim, eu aceito. E participei, né? Participei dos ensaios, das rezas, orações, e aquilo mexeu comigo. Teve um impacto na minha vida. Não era mais porque minha mãe me levava, eu estava indo agora por minha vontade. Entrei num grupo de jovens, com o tempo fui me desenvolvendo, a gente tinha que apresentar os temas ali, estudar os assuntos, apresentar para o grupo. Algumas vezes o padre não podia ir na nossa comunidade, a gente fazia a missa, e eu cheguei a pregar algumas vezes, né, nessas ocasiões, encurtando bastante a história, como eu disse, né? E cheguei a ser presidente desse grupo de jovens, com amigos muito queridos que eu carrego no coração até hoje, pessoas muito especiais. Eu sou grato a Deus por isso, porque a minha juventude foi protegida. Por causa disso, nunca me envolvi com comportamento de risco, com drogas, enfim, né? Foram momentos muito especiais. E eu me lembro de uma ocasião, aí, vocês podem perceber que eu já estava falando agora, né? Então já era diferente, as encenações já envolviam fala, pregações e tudo mais. Mas teve uma dessas ocasiões que me marcou profundamente, foi quando eu fiz o papel de Jesus numa via sacra. Sabe, na Páscoa, quando a Igreja Católica encena, né, a Paixão de Cristo, no ano anterior eu tinha sido soldado, eu bati em Jesus. No ano seguinte, Jesus se ficou de mim porque eu fui Jesus e ele foi soldado. Mas eu me lembro muito bem que ali naquela cruz de eucalipto, eu estava amarrado àquela cruz. Pela primeira vez, eu acho que eu pensei profundamente no significado da morte de Jesus por mim. Eu pensei, ele foi pregado na cruz, eu estou só amarrado aqui. As manchas vermelhas daquele tecido, daquele pano, eram ketchup. E eu pensei, Jesus, Deus encarnado, derramou o seu sangue por mim. Irmãos, eu acho que naquele momento eu tive uma conversão. Eu me apaixonei por Jesus. Eu reconheci o quão grande havia sido o sacrifício dele para que eu pudesse ser salvo. E naquele momento eu decidi que eu queria ser padre. Olha só. E fui para o seminário. Passei algum tempo ali no seminário de Tubarão. Tubarão é uma cidade próxima de Criciúma. Uma semana ou 2 semanas ali, ouvindo palestras, orientações. Eu tinha 16 anos. E um padre muito sábio me deu um conselho muito bom. Ele disse assim, no fim daquele período: Michel, você é muito jovem ainda. Volte para casa, termine o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida. E se você ainda quiser vir para cá para se tornar um padre, nós vamos receber você. Nunca mais voltei. E não é porque eu conheci a Débora. Depois eu conheci a Débora, e claro que ela teria me tirado do seminário também, mas foi depois. Só para vocês entenderem, assim, como pano de fundo, o meu envolvimento com a Igreja Católica, eu fui um líder ali na igreja, bastante envolvido com as coisas da igreja, mas tem mais que eu preciso contar para vocês. A minha mentalidade, qual era o meu pensamento nesse momento? Além de católico, eu era evolucionista e marxista. Por quê? Porque eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de estudar a realidade, o mundo, o universo. E os livros que eu lia, os documentários que eu assistia, enfim, todos eram de cunho evolucionista. Eu era um evoluterista, sabe o que é isso? É um evolucionista que crê em Deus, mas acha que Deus criou a primeira célula, que ela foi evoluindo e tudo isso. Mal sabia que isso é uma tremenda contradição. Mas era assim que eu pensava. E por causa da teologia da libertação, que era a nossa forma de pensar como católicos, eu era também um marxista. Veja que coisa, né? Imagina a minha cabeça, são os meus pensamentos. A minha teologia e a minha ciência não me respondiam às perguntas de onde vim, por que estou aqui, para onde vou. Eu não encontrava respostas. Era uma eterna dúvida. Até que, no ensino médio, 1989, aconteceu um ponto da virada.
virada que mudou completamente a minha vida. Mas eu não vou contar agora. Eu vou deixar a Débora falar um pouquinho da história dela. Depois eu volto, tá? Feliz sábado. É um grande prazer a gente estar aqui nesse sábado. Eu estou aqui hoje depois de 20 anos, irmãos. Então, muitas coisas aconteceram, muitas bênçãos teremos para testemunhar nesse tempo. E que bom que Deus nos trouxe aqui hoje. Eu tenho certeza que Ele tem propósito para isso. Ontem nós vínhamos num carro, o Michel orando e decidindo quem queria pregar. E faz um tempo nós fizemos esse sermão juntos. E eu também estava orando para que Deus impressionasse o coração dele. Eu tinha sentido no meu coração, Ele vai te convidar para pregar junto com aquele sermão. Mas eu fiquei quietinha, pensando, não vai acontecer isso. E Deus estava me preparando, porque Ele falou, Débora, eu já decidi, nós vamos pregar juntos aquele sermão. E eu quis fugir, mas senti que Deus já tinha me falado no coração, antes dele me falar. Antes dele verbalizar isso, Deus já tinha me falado o que ele ia falar. Então eu entendi que era da vontade de Deus e aceitei. Então, vamos entender por que o Apocalipse nos uniu. Deus é soberano. Ele fez as profecias, Ele deu as profecias, para que nós soubéssemos o que vai acontecer no final dos tempos, para que nós nunca ficássemos desesperados, pensando, e agora? Deus perdeu o controle? O que está acontecendo? Tantas tragédias, tanta insegurança no mundo. Será que Deus não está vendo? Deus não está fazendo nada? Ele deu a Bíblia, as profecias, para que nós soubéssemos antes que acontecesse, para que quando acontecer, nós fiquemos tranquilos, porque Ele já avisou que aconteceria. Jesus mesmo também muitas vezes falou isso. E as profecias vão acontecer de qualquer forma, você querendo ou não. Mas Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele planejou que todos nós fôssemos salvos. E Ele nos faz esse convite. E Ele nos convida a participar do plano da salvação. Se você quiser, se você quer ter esse privilégio, você vai fazer parte desse plano, vai ser usado por Deus. E o Apocalipse é maravilhoso por isso, porque ele é um convite para a gente fazer parte do plano da salvação de Deus. E eu vou contar então como que o Apocalipse transformou a minha vida, a vida do Michel, como que isso nos uniu. Eu também nasci num lugar muito católico, lá em Santa Catarina, a quase 200 quilômetros da cidade de Michel. Só que eu nasci numa praia, numa cultura açoriana. Não sei quantos aqui conhecem Açores. São ilhas que ficam próximas a Portugal, ali, né, fazem parte de Portugal. E a cultura açoriana ela é muito forte. Então, é uma comunidade, em 76, quando eu nasci, predominantemente de pescadores e muito católica. No feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, havia uma procissão de canoas e toda a comunidade se preparava para aquele dia, era um evento do ano. Nós decorávamos as canoas com bandeirinhas e levávamos a santa, né, a imagem da santa de Nossa Senhora nas canoas e saíamos em procissão pelo mar nas canoas. E a comunidade era muito fechada, todas as famílias ali eram poucas famílias, todos se conheciam e todos tinham que ser católicos para ter uma vida social, para serem aceitos ali naquela comunidade. Então, os que não eram católicos, eles tinham vindo de fora, não pertenciam àquelas famílias ali originárias daquele lugar. E nós éramos católicos, porém católicos nominais. O meu pai, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a passar no vestibular para fazer uma Universidade Federal de Santa Catarina. E lá na universidade, o meu pai
nazista, comunista, ele abraçou todas essas ideologias na Universidade Federal. E ele duvidava da existência de um Deus pessoal. Ele já não acreditava mais em Jesus, em Deus como a Bíblia fala. Ele sabia que existia um Deus, mas não um Deus pessoal. E ele acabou também se tornando um espírita. A família dele também era meio católico, meio espírita. Então era aquele Deus evolucionista, porque ele também agora era um evolucionista. Já a minha mãe, ela era de outra cidade, bem no interior de Santa Catarina, uma cidade alemã. E todos lá eram descendentes de alemães. Mas aos 6 anos, o pai dela faleceu. E a minha avó, com 8 filhos pequenos, não conseguiu dar conta. E influenciada, pressionada por outras pessoas, ela acabou dando os filhos. A minha mãe, aos 6 anos, foi colocada no orfanato de freiras, no centro de Florianópolis. Porém, a minha avó continuava tendo contato. De vez em quando ela ia visitar a minha mãe e os outros filhos, mas ela não permitiu que elas fossem adotadas, porque o sonho dela era um dia reunir a família de volta. E a minha mãe sofria muito. Ela conta que o dia que ela chegou no orfanato, chorando por ter perdido a sua família, seus irmãos, sua mãe, ela recebeu uma disciplina, uma freira bateu para que ela parasse de chorar. Então ali já criou aquele bloqueio contra aquele Deus que era apresentado para ela. Porque as freiras usavam a figura de Deus como um ser que estava sempre pronto a castigar, a punir. Se ela não obedecesse, se ela não se comportasse, Deus a castigaria. Com isso, a minha mãe cresceu com uma certa aversão à religião. Ela não queria saber de religião. E, enfim, quando meu pai e minha mãe se encontraram, é uma longa história que eu resumo, mas foi num ônibus, por acaso, e meu pai a viu no ônibus, ela desceu do ônibus, ele a seguiu, ela estava indo para a missa, por acaso, ela ia à missa, porque era uma tradição, e eles então começaram a namorar, e eu nasci num lar que não era praticante de religião, apesar de que a minha comunidade ali no bairro era extremamente católica. Então eu participava das missas, das tradições religiosas por costume, mas em casa não tinha essa devoção a Deus, não conhecia muito sobre Deus. É claro que a gente mora num país cristão, então eu ouvia sobre Jesus, né? Às vezes eu ia à missa, mas não entendia, eu via em filmes, mas eu sentia que Deus me amava, mesmo eu não conhecendo e não sabendo muito, não tendo muito contato com Ele na minha rotina, mas eu sentia que alguém cuidava de mim sempre, eu sentia essa presença. E eu cresci com essa sede de conhecer mais a Deus. Ali a minha família, né, meu pai, minha mãe, meu irmãozinho, caçula. E então eu fui crescendo com essa vontade de conhecer a Deus. E quando eu tinha 15 anos, algo aconteceu que mudou a minha vida. Eu sempre queria muito fazer 15 anos, porque o meu pai sempre dizia que eu teria mais liberdade para sair à noite com as amigas, poderia namorar, seria uma vida que eu queria, né? Mas, naquele dia, meu aniversário de 15 anos, algo mudou. Eu tinha uma amiga, essa minha melhor amiga, e nós éramos como irmãs, desde crianças. Nós não nos desgrudávamos, nós tínhamos muita afinidade. Não precisava nem falar o que a gente estava sentindo, só de olhar uma para a cara da outra a gente já sabia o que ele queria dizer. E nós não fazíamos nada uma
conhecei a outra. Só que ela era mais velha que eu. Ela era 2 anos mais velha. Então ela já tinha autorização para sair à noite, para sair, né, para as danceterias naquela época, dos barzinhos. E eu queria muito acompanhar ela. Então foi uma alegria fazer 15 anos. Ah, que bom, agora nós vamos poder sair juntas sempre. Mas Deus tinha outros planos para a minha vida, para a nossa vida. E no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um diário. E naquela época era muito comum ganhar diários. E naquele dia, eu fui escrever no diário. E o meu aniversário era no dia 23 de dezembro. Então, como estava próximo ao Natal, era véspera de Natal, eu fui escrever no diário e pensei, vamos escrever sobre o Natal. Por isso que o Natal para mim é muito significativo. Me traz 12 lembranças desse encontro que eu tive com Jesus. Mas eu vou contar depois, eu já os contar a parte dele, mais da parte dele agora. Lembram onde eu parei? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Ali. Aquele jovem evolucionista, marxista, adepto da teologia da libertação, fã de Charles Darwin, cheio de dúvidas, se matricula no curso de Química, na Escola Técnica lá em Criciúma, e ali conhece pela primeira vez uma espécie de raro, um jovem adventista do 7º dia. Nunca tinha ouvido falar dessa igreja, até achei o nome bem estranho no começo, hoje eu acho tremendamente significativo. Adventista do 7º dia, que negócio é esse? Uma coisa que chamava a atenção daquele jovem, embora eu fosse muito preconceituoso com os crentes, para mim a igreja católica era a única, fundada sobre o primado de Pedro, a pedra, tudo aquilo, né? Eu achava que os crentes eram irmãos separados. E minha ideia de crente é aquela pessoa assim que se deu muito mal na vida, se envolveu com drogas, e aí acaba buscando na religião uma capa de salvação. Olha que mente estreita tinha em relação aos protestantes. Bem, aquele jovem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, esse loiro aqui, Vanderlei Rick, também um bom alemão, e tinha que ser uma pessoa assim com um temperamento mais teimoso. Mas lá no sul a gente brinca, né, dizendo que alemães não são teimosos são os que teimam com os alemães. Ele era assim, decidido, firme, mas também muito divertido. Embora eu tivesse um preconceito em relação ao Vanderlei, eu o admirava, passei a admirá-lo pela coragem que ele tinha de pregar o evangelho. Muitas vezes ele chegava na escola e entregava folhetos, naquele tempo não tinha livro missionário ainda, né? Entregava folhetos da igreja, eu ficava com raiva daquilo, porque eu não fazia algo assim, mas ao mesmo tempo eu ficava admirado daquilo, né? Que interessante, ele tem coragem de falar, de pregar, não tem vergonha de falar do que ele pensa e crê. Um dia eu estava conversando com um amigo testemunho de Jeová, não lembro nem qual foi o assunto, talvez a dignidade de Cristo, alguma coisa assim, porque eu sempre acreditei que Jesus é Deus, e os testemunhos de Jeová não acreditam nisso, né? Mas para eles Jesus não é Deus. Enfim, o Vanderlei se aproximou e começou a conversar conosco ali. Eu achei legal porque, na minha ótica, ele estava me defendendo e usando a Bíblia. Eu, puxa, mas ele é crente, mas estava me defendendo aqui, a meu ponto de vista, né? Aí o testemunho de Jeová se afastou e ficamos os dois conversando. E o Vanderlei disse assim: olha, eu percebo que você gosta de religião, de assuntos bíblicos, eu quero te fazer um convite. Eu pensei, lá veio o crente querer me evangelizar. Mas a pergunta dele me fisgou como um peixe diante da isca. Ele perguntou: você quer conhecer o Apocalipse? Mexeu comigo. Sabe por quê? A minha geração, e de muitos aqui, viveu a chamada Guerra Fria. Lembra disso? Os mais jovens acham que ia pegar cubo de gelo e pegar do outro, né? Mas a gente sabe o que isso representou. E hoje estamos ouvindo falar de novo de armamentismo, bomba atômica. Que coisa, voltou. Parece um déjà vu, né? Apocalipse. Anos antes, quando eu era ainda bem pequeno, uns 14, 13 anos, talvez é menos até, na escola, nós, os nerds do
pegávamos a Bíblia e tentávamos entender o Apocalipse, porque estávamos com medo. Nós, crianças, queríamos saber o que vai acontecer com esse mundo. E na época foi lançado um filme, não sei se vocês lembram, The Day After, o dia seguinte, que mostrava mesmo como é que seria uma guerra nuclear. Isso mexeu com a nossa geração. Eu me lembro que aí cada um ia para casa, pesquisava as suas partes ali, juntávamos, trocávamos ideias e chegamos à conclusão de que a besta do Apocalipse era o míssil nuclear. Poder na cauda e na cabeça, né? Aí pensávamos, a cauda é o jato, a cabeça é a ogiva, é a besta. E eu chegava em casa, nas festas da família, conversava com meus tios, meus primos, e dizia para eles: gente, nós temos que nos preparar. Não sabia o que quer dizer preparar-se. Como assim se preparar, né? Uma guerra nuclear? Nós temos que estar preparados porque a besta já está aí, ela é o míssil nuclear, por isso. Aí meus tios falavam: tem que ser padre mesmo, esse rapaz, sabe tudo de Bíblia. Eu não sabia, mas eu queria saber. Os anos passaram, aí esse indivíduo me faz essa pergunta lá no ensino médio: você quer conhecer o Apocalipse? Como eu queria, mas eu tinha preconceito. Eu perguntei: como é que é esse curso aí do Apocalipse? Eu vou à sua casa. Eu falei: não, na casa não vai. Eu vejo que você tem umas folhinhas aí, umas guias de estudo, curso Revelações do Apocalipse. Você me entrega essas folhinhas, eu levo para minha casa, eu vou estudar com a minha Bíblia católica, Paulinas, o imprimatur do Papa, do cardeal, sei lá. E se estiver de acordo com a minha Bíblia, a gente continua, senão pode não ser aqui mesmo. E assim começou. Eu levava para casa aquelas folhas, com os textos bíblicos, conferi minha Bíblia, estava tudo certo. E eu queria mostrar que o Vanderlei estava errado. Comecei a ver que eu tinha muito que aprender sobre a Bíblia. E cada vez que eu abria a Bíblia para estudar os temas, eu caía do cavalo, vez após vez. Irmãos, eu lembro com, assim, até saudade daqueles momentos, porque lá no meu quarto, sozinho, hoje eu sei o que estava acontecendo. No dia seguinte, uma atmosfera diferente. Eu sei que os anjos estavam lá comigo. Eu sei que o Espírito Santo estava abrindo a minha mente para uma realidade que eu não conhecia. E eu lembro como isso era forte, como isso foi forte na minha vida. Depois, com o tempo, eu já comecei a aceitar que o Vanderlei fosse na minha casa, e ele foi muitas vezes, né? Assim, isso me emociona, porque eu fui consultor, foram 3 anos até eu tomar a decisão final, e o Vanderlei nunca me abandonou. Muitas vezes ele ia de bicicleta, na casa dele até a minha, dava uns 3 quilômetros, eu acho, ou mais. Sexta-feira à noite, no inverno de Criciúma, sabe o que é isso? Eu acho que vocês não sabem. É coisa assim de 1 grau, 0 grau. Lá é muito quente no verão e muito frio no inverno, frio mesmo. E ele ia de bicicleta, chovesse ou não, frio ou não, para estudar a Bíblia comigo na sexta-noite. E depois ele me falou: também ia na sexta-noite, mas pedir que você fosse para o barzinho ou para qualquer outro lugar, para você ficar ali no sábado comigo. Lindo, né? E às vezes ficávamos até a madrugada estudando a Bíblia. Eu não sabia, mas no quarto da minha mãe ela estava rezando o terço, pedindo para Deus mandar aquele rapaz embora. Ela tinha uma raiva do Vanderlei. Depois ela passou a amar, que minha mãe se converteu também, graças a Deus. Amém. Eu tive o privilégio de dar estudo bíblico para minha mãe. Foi meu primeiro estudo bíblico. Um ano depois do meu batismo, eu acho que eu já tenho até a foto aqui para vocês. Um ano depois do meu batismo, minha mãe e minha irmã mais nova também foram batizadas e foram as minhas primeiras filhas espirituais. Esse foi um dia muito especial na minha vida. Quando eu conheci o criacionismo, quando eu conheci as profecias, quando eu conheci a mensagem adventista, que é bíblica, 100% bíblica, aquelas perguntas encontraram respostas. Agora eu sabia de onde eu tinha vindo. Eu não era um acidente cósmico, biológico. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus tinha me projetado, Deus tinha pensado em mim, me criado de um modo especial. Agora eu sabia por que eu estou aqui. Há uma missão para ser completada. E eu quero fazer parte desse povo que está cumprindo essa missão. E sei para onde eu vou. Volta de Jesus, nova terra. A minha vida mudou completamente. Eu encontrei um sentido para viver. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Eu sou imensamente grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Amém. Eu fui batizado em 1991, 28 de dezembro, finalzinho do ano ali, né? E no ano seguinte, eu mudei para Florianópolis.
perto de onde ela morava. Calma, eu vou chegar lá. Estamos aqui costurando a história para depois juntá-las, né? Em fevereiro ou março de 92, eu mudei para Florianópolis porque eu havia sido aprovado no vestibular para jornalismo na Federal de Santa Catarina. Então, aqui é o campus da Universidade Federal, a UFSC, e comecei a estudar ali. E graças a Deus eu fui, como um recém-convertido, blindado pela palavra de Deus e não fui afetado por aquelas ideologias todas que afetaram o pai da Débora. Eu estudei na mesma faculdade que ele estudou. Embora eu tenha feito geografia, eu fiz jornalismo décadas depois. Tudo isso que ela falou, eu também vi no curso de humanas, obviamente, né? Sofri muitas críticas por ser cristão, protestante, mas soube me impor também com respeito, conquistei bons amigos, desde os bíblicos da faculdade. Vi muitos amigos que eram católicos e evangélicos perderem a fé lá dentro e saírem dali com a cabecinha formatada do jeito que a gente conhece. Mas eu, graças a Deus, havia passado 3 anos, quase uma faculdade também, estudando o quê? A Bíblia, o criacionismo, a apologética cristã. Não seriam aqueles 4 anos de doutrinação na faculdade que mudariam a minha nova cosmovisão. Na verdade, eu pude ver, redundantemente falando aqui, com os meus olhos, que era tudo aquilo que eu imaginava que eu veria lá, né? Mas enfim, se você foi chamado para um campus universitário, você tem que ser lúcido lá também. Não se deixar levar por ideias estranhas, né? Ser lúcido, pregar o evangelho ali onde Deus te colocou. Outra coisa importante para um jovem universitário, não sei se eu falo para alguns aqui agora, possivelmente sim. Para você sobreviver num ambiente desses, você precisa ter muita comunhão com Deus. Tem que ler muita coisa na faculdade, livros, apostilas, textos, artigos, mas a Bíblia sempre em primeiro lugar. Seu livro de cabeceira tem que ser a Bíblia. Oração, conversar com Jesus, comunhão com Deus e frequentar a igreja. Eu fazia questão de, quando estava lá, se eu estivesse lá no fim de semana, sábado eu ia à igreja, quando não, eu ia em Criciúma para acompanhar minha mãe e minha irmã recém-convertidas. Em Florianópolis, eu frequentava esta igreja central de Florianópolis. Quarta-feira à noite, ia à igreja. Domingo, quando eu podia, também ia à igreja. E um dia, uma quarta-feira à noite, eu encontrei nesta igreja uma pessoa que, depois de Jesus, que mudou minha vida, essa pessoa, ser humano, um ser humaninho, loira, também mudou minha vida, mas eu vou contar para você depois. Segura aí, agora é com ela. Então era dia de Natal, véspera de Natal, e eu comecei a escrever sobre o significado do Natal, sobre o nascimento de Jesus. E eu comecei a pensar na vida de Jesus desde o seu nascimento e tudo que ele viveu, que eu sabia, e comecei então a pensar na cruz de Cristo, o que ele sofreu na cruz, o quanto foi terrível a morte dele. Mas na minha concepção, eu acreditava que ele era filho de Deus, que ele tinha sido enviado para a terra para nos dar um exemplo de como Deus queria que os seres humanos vivessem. Apenas isso. Eu não conseguia compreender que Jesus era o meu Salvador, era o nosso Salvador. Que sem o sangue dele na cruz, derramado na cruz, nós não poderíamos ter acesso ao céu, acesso ao Pai novamente. Eu não entendia isso. Por quê? Porque eu acreditava na evolução das espécies. Meu pai me ensinou que nós evoluímos. Então, consequentemente, o Deus que ele acreditava havia criado a morte, porque é natural, pela evolução, que os seres foram morrendo e se aprimorando cada vez mais, evoluindo até chegasse a nós, seres humanos, e a todos os animais que existem. Então, para mim,
a morte não era consequência do pecado. Adão e Eva eram só uma historinha para criança, era só um mito, uma alegoria de bem e mal. Então não fazia sentido para que, se Adão e Eva eram uma invenção, se eles nunca existiram, se o pecado nunca existiu, para que haveria necessidade de um Salvador? Se Deus criou a morte, se o pecado, a morte fazem parte da natureza, da vida, então para mim não fazia sentido para que Jesus ter vindo aqui morrer. Então, na minha ideia que eu tinha como católica e evolucionista, confusa, eu achava que Deus havia enviado Jesus para nos ensinar, nos dar o exemplo do que Ele queria, mas que Ele havia falhado, que Deus havia falhado no seu plano. Por quê? Porque eu olhava para o mundo e via que ainda existia violência, ainda existia maldade, que se Jesus viesse de novo, eu achava que os homens iriam matá-lo novamente. E eu pensei, então, isso que aconteceu. Jesus veio, Ele nos deu o exemplo, mas os homens ficaram com ódio, porque quando as pessoas se sentem acusadas, nós estamos vendo isso acontecer, quando pessoas falam a verdade, quando as pessoas pregam a Bíblia, eles pegam ódio nas outras. E eles ficaram com tanto ódio que mataram Jesus, para calar Ele, para que Ele não falasse mais a verdade, para que Ele não denunciasse os pecados das pessoas, a maldade das pessoas. E era isso que eu não tinha entendido. E eu fiquei confusa ali pensando, que pena, Jesus morreu na cruz para nos dar o exemplo, mas não adiantou nada, porque nós continuamos pecando até hoje. E eu não entendia então o plano da salvação, que era necessário que Jesus morresse para que eu tivesse vida. Passados alguns dias, isso foi na véspera de Natal. Passados alguns dias ali no ano seguinte, então eu pude agora ter autorização, eu sonhava, para começar a sair à noite com a minha melhor amiga. Só que eu percebi que aquilo não trouxe a felicidade que eu esperava. Eu estava na adolescência, passando por aquela fase de crise existencial, procurando um sentido para a vida, e eu vi que aqueles divertimentos, em alguns momentos eram legais, sim, verdade, eu gostava, mas quando eu voltava para casa, eu me sentia com o mesmo vazio de antes. Aquilo não preenchia, não trazia a felicidade que eu achava que teria. E então, uma dessas noites em que nós voltamos para casa, eu não consegui dormir, e eu comecei a sentir uma ansiedade, uma angústia muito grande. E naquele dia o Espírito Santo falou mais uma vez comigo, e falou, leia a Bíblia. Só que na minha casa não tinha Bíblia, eu sabia que não tinha Bíblia. E eu comecei a discutir com aquela voz que estava falando comigo, no meu coração. Falei, mas Deus, falava assim, não tem Bíblia na minha casa. Mas aquela voz do Espírito Santo insistindo, levanta da cama, vai até a sala, que você vai encontrar uma Bíblia. E eu relutantemente obedeci. E lá em cima da mesinha da sala eu encontrei esse Novo Testamento, aqueles que são distribuídos gratuitamente pelos gideões. E então eu vi aquele Novo Testamento que estava ali, que Deus colocou ali, esperando por mim, para que eu tivesse encontro com Ele. Então eu fui no índice da Bíblia, porque eu não fazia ideia nem por onde começar. E ali no índice desse Novo Testamento tem escrito para quem está angustiado, para quem está ansioso, para quem quer ser feliz, para quem... E todos aqueles sentimentos que eu estava tendo, eu ia no índice, procurava a página, lia, e quando eu vi, eu amanheci o dia lendo a Bíblia. Mesmo assim, eu continuava meio confusa, mesmo assim, sem algumas respostas. Mas foi o começo de uma sementinha, foi a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler. E então passaram-se alguns dias, eu fui na casa dessa minha melhor amiga, e o tio dela havia voltado de um seminário católico, ele também me desertava. E ele nos assustou,
ele falou: meninas, vocês podem ler a Bíblia, mas vocês não leiam o Apocalipse. Não leiam o Apocalipse, porque vocês vão ficar com muito medo do que vai vir. Coisas terríveis vão acontecer sobre a terra. Eu falei: tá bom então. Eu voltei para casa correndo, peguei aquele Novo Testamento que estava lá, que eu tinha encontrado, e fui fazer o quê? Fui ler o Apocalipse. Eu fiquei muito curiosa para ver o que iria acontecer. E realmente eu fiquei muito impressionada. Quando eu fui ler sobre as pragas do Apocalipse, e algumas coisas ali que são simbólicas, mas que para mim eu não sabia o que significava. A besta do Apocalipse, os 4 cavaleiros e o anjo que derramou a taça da ira de Deus sobre a terra. E eu não entendi muita coisa, mas eu entendi algo muito importante. Eu entendi que Deus tinha um povo sobre a terra, porque ali sempre falava: vencedor eu darei de graça e beba da água da vida. É o vencedor, sempre aquela mensagem de esperança para aqueles que fossem fiéis. Eu vi que existia sim um povo de Deus que era fiel a Deus e que ele seria salvo, que ele seria livre daquelas pragas. E eu fiquei preocupada, mas Deus, quem é esse povo? Eu quero fazer parte desse povo, eu tenho que encontrar, eu quero ser salva. E eu sentia que o Apocalipse se cumpriria muito em breve, quando eu estava lendo. Era como se Deus tivesse me levado até Ele para me dar uma chance, para que eu me preparasse para encontrá-lo. E eu pensei: eu tenho que avisar para meus pais, eu tenho que avisar as pessoas, eu tenho que falar que Deus vai trazer um juízo sobre a terra. Eu não conseguia ver que Jesus voltaria, mas eu conseguia ver que haveria um fim desse mundo da maneira como a gente conhece, e que Deus salvaria um povo. E eu comecei então a pedir a Deus. Eu comecei a ter essa ideia fixa, pedir: Deus, eu preciso entender o Apocalipse, eu preciso entender quem é esse povo, o que eu preciso fazer para ser salvo, como é, qual é a tua vontade. E eu comecei a pedir para o meu pai ajuda. Pai, olha o que está escrito aqui. A minha mãe não queria nem saber. Se eu falasse para ela, ela ficava chateada, ficava brava, ela falava: eu não quero saber disso. Eu já cresci com essa chantagem, ela falava. Eu não quero saber disso. Eu quero ser feliz, eu não quero ficar com medo. E eu então começava a falar para o meu pai: a gente tem que saber, a gente tem que descobrir. E o meu pai então me levou onde ele achava que teria as respostas. Me levou ao centro espírita. E nós fomos ao centro espírita umas 2 vezes. Só que lá, naturalmente, eles falaram de Jesus, do amor de Jesus, e da caridade, da importância de a gente fazer bem às pessoas, ajudar os pobres, e que isso traria salvação. Era mais ou menos o que eu já pensava: então eu estou no caminho certo, está tudo certo. E a minha mãe até se interessou de ir junto. E um dia, quando nós estávamos nos aprontando, nós íamos nos aprontar para ir para o centro espírita mais uma vez. Nesse dia minha mãe também iria, e uma amiga também iria junto. Não a minha melhor amiga, mas uma outra amiga que era espírita também. Ela também ia junto, estava feliz. E nós chegamos, eu e essa amiga, chegamos em casa, na minha casa, para encontrar meu pai e minha mãe, para nós irmos para o centro espírita. Quando eu cheguei, a minha mãe veio ao meu encontro e falou: nem entra pela sala, porque tem 2 crentes aí falando com o teu pai. E eu achei estranho aquilo, porque crente para nós era como o Chelson falou, eram pessoas que haviam sido fracassadas na vida, ex-drogados, alguma coisa de ruim, e não tinha mais solução para a vida, ia virar crente. Porque na nossa comunidade ali, todas as pessoas de bem eram católicas, né? As pessoas respeitáveis eram católicas. E eu achava que não havia salvação em outra igreja, que essas igrejas eram para pessoas
fracassadas, enfim, aquele preconceito. Eu jamais aceitaria ouvir que um crente, entre aspas, uma pessoa de outra denominação, viesse me ensinar alguma coisa sobre Deus. Eu tinha esse grande preconceito. Mas Deus havia preparado o nosso coração. E ali estavam 2 irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nós nunca nem tínhamos ouvido falar que existia. E eles estavam conversando com meu pai, e a minha mãe falou para eu não ir ali junto. Eu falei, não, eu vou sim, eu vou. Eu achava, eu adolescente, eu vou lá fazer umas perguntas sobre o que eu estou lendo, e vou desafiá-los. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a perguntar sobre o Apocalipse que eu estava lendo, e eles sabiam onde achar, eles abriam a Bíblia e eles abriam outras partes e falavam, olha, veja esse símbolo aqui, mulher, não é mulher, é igreja, mostrava na Bíblia, vejam águas, significa povos, e a besta é o poder. E eu fiquei maravilhada, eu pensei, nossa, essas pessoas tão simples, pescadores, eles eram amigos de infância do meu pai. E meu pai não sabia que eles tinham se convertido. Eles foram fazer o evangelismo deles e foram na casa do meu pai. E estavam ali, e nós ficamos admirados e interessados. Então nós marcamos, no sábado seguinte, começarmos a estudar o estudo bíblico, revelações do Apocalipse. Então foi uma resposta de Deus, porque eles não sabiam que eu estava orando, pedindo a Deus para entender o Apocalipse. E foi assim que nós aceitamos, mas a minha mãe não aceitou. Mas graças a Deus, naquele dia nós não fomos ao centro espírita, porque a conversa foi longe ali, e nós começamos a estudar a Bíblia, entendemos e aceitamos o que acontece depois da morte. Pelo estudo da Bíblia, nós vimos que quando as pessoas morrem, elas estão dormindo, aguardando a ressurreição, e aí tudo começou a fazer sentido. Então eu entendi, nós somos pecadores. Adão e Eva existiram de verdade, era verdade, não era mito. Então Adão e Eva pecaram, e por isso que começou a existir a morte, por isso que começou a existir a dor no mundo. Os animais morrem, os seres humanos morrem, mas Deus fez um plano maravilhoso. Ele próprio veio aqui, deu a vida por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna novamente. Então tudo começou a fazer sentido, e eu já não conseguia mais porque eu sou emocionada mesmo. Não conseguia mais encontrar alegria nas palavras que eu ia com meus amigos, nos divertimentos, já que eu perdi o sentido, porque eu tinha encontrado um tesouro muito mais valioso, que deu sentido para a minha vida. E Deus então começou a transformar minha profissão, meus gostos, mas é uma luta espiritual, nós sabemos disso. É claro que o inimigo, ele não entrega também uma pessoa facilmente, E até sem querer, alguns amigos não queriam também me perder, não queriam ver aquela transformação, eles não entendiam. A minha melhor amiga, ela não quis estudar a Bíblia com a gente. Ela era filha de um líder católico influente ali. O pai dela era regente do coral da igreja católica, até hoje. E ela não queria estudar a Bíblia. Ela achava que eu estava sofrendo uma lavagem cerebral. Mas mesmo assim, tudo que eu aprendi, eu falava para ela. Até que chegou um dia que ela falou, não me fale mais. Se você falar, a gente não vai mais poder ser amiga. Obrigada. Mas eu era teimosa, às vezes eu ainda falava. Mas a nossa amizade mudou, realmente. A gente não tinha mais aquela
afinidade, porque ela queria me convidar para sair, né, para usar aquelas mesmas roupas que eu usava. E um ponto interessante que eu vou mencionar aqui, que eu não costumo mencionar, mas como amanhã nós vamos falar sobre saúde, eu vou mencionar isso. Quando eu estava estudando a Bíblia mesmo, eu pensei, esse povo é tão diferente que segue a Bíblia. Eu acho que eles não comem a mesma coisa que eu como. E um dia no estudo bíblico eu perguntei, o que vocês comem? E realmente eles eram vegetarianos, as pessoas que deram estudo bíblico pra gente. E imediatamente eu falei, eu também vou ser vegetariana. E desde os 15 anos, então, eu passei a ser vegetariana. Embora eu não entendesse que a reforma de saúde não é apenas deixar de comer carne. Na verdade, se nós não praticarmos todos os 8 remédios naturais, isso vai trazer consequências ruins para o nosso organismo, né? Mas, enfim, eu tentei implementar também a reforma de saúde na minha vida. E eu me afastei então da minha amiga. Deixa eu resumir aqui. Nós acabamos nos afastando um pouco. Só que eu acabei ficando muito sozinha na igreja. Porque a igrejinha, imaginem lá no bairro onde eu morava, era a maioria das pessoas católicas. A igrejinha adventista era uma casinha pequena de madeira que ficava dentro do terreno do diretor do grupo que começou a igreja adventista lá. Então tinha umas 20 pessoas e não havia muitos jovens. Haviam quatro jovens contando comigo. Só que os outros eram comportores, então eles não ficavam muito ali. Eles saíam para comportar e voltavam de vez em quando. E eu me sentia muito sozinha. Além disso, aquela igrejinha, aquele grupinho, eles tinham uma teologia equivocada. Eles me ensinaram que para que eu fosse salva, para que eu fizesse parte dos 144 mil que estivessem esperando a volta de Jesus, eu teria que me tornar perfeita. Porque eles interpretavam equivocadamente o texto de Ellen White que fala, que dá a entender isso, mas acabavam também ignorando outros textos em que Ellen White fala que nós nunca conseguiríamos igualar o modelo que é Jesus. Porque Jesus, ele não é só o meu modelo, é o meu Salvador. Porque eu sou ser humano imperfeita, eu jamais vou me tornar como Jesus, mas eu prossigo para o alto, como Paulo fala, eu tenho que imitá-lo, mas sabendo que eu jamais vou ser igual a ele. Mas eu aprendi naquela época que eu tinha que me tornar perfeita, ser igual a Jesus, vencer todos os pecados, para então ser salva, porque nós iríamos provar para o universo que é possível obedecer perfeitamente a lei de Deus e nos tornar vencedores como Cristo venceu, para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui, parece até uma teoria muito bonita, eu sei, se a gente não parar para pensar, não avaliar os efeitos disso na prática. O que acontecia? Aquela igreja que hoje em dia se rotula de perfeccionista, perseguia um padrão de perfeição incansável. Tudo que nós pensávamos era pecado. Havia uma lista de pecados. Eles só podiam usar roupas de manga comprida, mulheres só podiam usar saia longa, homens não podiam ir à praia de bermuda, só de calça social. Todos tinham que ser estritamente vegetarianos. Eram tantas coisas que eu nem me lembro, mas cada sábado eu descobria um pecado novo que eu não sabia que era pecado. E aquilo foi se tornando um fato. E para mim foi um contraste muito grande.
quando eu comecei a estudar a Bíblia aos 15 anos, eu era extremamente vaidosa. E todos os meus valores estavam colocados sobre as coisas do mundo, sobre aparência, sobre status e influência, ser popular com os amigos. E de repente eu perdi tudo aquilo e aquele fardo estava sendo colocado sobre mim, de que eu devia ser perfeita para ser salva, para ser aceita por Deus. E eu acreditava nisso. E eles ainda falavam que eu não devia ir visitar outras igrejas adventistas, porque as outras igrejas adventistas estavam contaminadas, eram como Babilônia, não seriam salvas. E tinha que viver daquele jeito que eles estavam ensinando, ou não havia salvação. Era tudo ou nada. Não adianta você ser de Deus pela metade, conforme eles falavam. Então, quando eu ia em outra igreja adventista, eu até julgava, sabe, as pessoas, quando eu via assim que, nossa, eles não fazem como eu aprendi, eles estão errados, estão perdidos. Então, eu comecei a ficar triste, desanimada, comecei a entrar em depressão. A minha mãe ficava desesperada, ficava o tempo todo me cobrando: filha, tu tens 15 anos e se veste igual uma senhora. Ela não se conformava. E está perdendo a tua juventude, não tem amigos, não tem vida, só fica nessa igreja de loucos, ela falava. E a minha melhor amiga também ficava me cobrando. Nós éramos tão felizes. Por que isso? É isso que Deus quer? E eu ficava confusa. Ao mesmo tempo, eu era acusada na igreja, porque eu ainda usava calça jeans para ir para a escola e não podia. Eu não podia participar da igreja, não podia me envolver em nenhum ministério, porque eu ainda usava calça. E eu me sentia impura, indigna. E eu cheguei à conclusão de que eu não tinha salvação, de que eu jamais seria salva, porque eu jamais iria conseguir atingir aquele padrão de perfeição que eles colocavam, que eu não faria parte dos 144 mil jamais, porque eu não conseguia ser igual a Jesus. E assim, eu até que me esforçava, sabe, exteriormente, de fazer mudanças externas. Eu mudei totalmente o meu vestuário, tirei as joias, não ouvia mais músicas, eu procurava me alimentar o mais corretamente possível para me santificar, achando que isso iria trazer santificação. Eu fazia tudo que eu achava que estava ao meu alcance, mas eu nunca, olhando para mim e olhando para Jesus, nunca conseguia me achar digna. E é óbvio isso, e é assim mesmo, mas eu não sabia, porque eles me ensinaram que eu precisava ser perfeita, e eu nunca conseguia. Então eu achava que Deus não me aceitava, que Deus não me aceitava, que eu não era boa o suficiente para me chamar de adventista do sétimo dia e representar o caráter dele. E eu pensava, então eu vou me afastar, porque não adianta. O que adianta eu estar na igreja se eu não sou perfeita? E com isso e com os apelos da minha amiga, da minha mãe, me chamando de volta, eu acabei me afastando da igreja, mas com uma dor muito grande no coração, porque eu sabia agora, as profecias do Apocalipse sabiam que em breve aconteceria no mundo, e eu me sentia perdida, me sentia triste e afastada de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nunca desistiu, e Ele fez muitas coisas para me trazer de volta, para provar que Ele me ama e que quando somos falhos, a graça dele está pronta para nos ajudar. E eu vou contar então depois como foi que Deus me trouxe de volta.
talvez você esteja pensando assim: por que contar esse capítulo triste numa história tão bonita, né? Irmãos, eu acho que é importante, nós achamos que é importante porque o diabo ele sempre está rondando a nossa igreja, tentando levar as pessoas para os extremos. Há duas coisas que, entre outras, que tiram pessoas da igreja. Uma é o liberalismo, é o pode tudo. Viva como você quer, seja feliz. Deus vai aceitar a sua forma de pensar, de viver, de se vestir, de comer. Faça o que você quiser. O diabo adora isso. É o liberalismo, é o progressismo evangélico, né? A hipergraça. Muita gente sai da igreja ou fica na igreja perdida. E o outro extremo, que acomete muitos adventistas, porque nós somos pessoas que amamos a lei de Deus. Nós somos pessoas que queremos viver de acordo com a palavra de Deus, por amor a Deus. Não porque achamos que vamos marcar pontos do céu. Mas tem pessoas que acabam indo para o extremo do perfeccionismo, do farisaísmo, do extremismo religioso. E acabam nesse caminho. Uma jovem, 15 anos, não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. Irmãos, eu quero que vocês entendam que aquela é uma igreja que nós amávamos. Por que eu falei amávamos? Porque ela mudou. Graças a Deus, hoje é uma igreja diferente. Eu fui ancião naquela igreja, nós trabalhamos muito com eles, evangelizamos, ela foi mudando o seu perfil. As pessoas foram percebendo que aquele não era o caminho. E graças a Deus não foi um movimento dissidente. Era uma igreja mal orientada que acabou voltando no caminho certo. Graças a Deus. Hoje é uma outra igreja. Mas naquele momento específico, estava muito semelhante a alguns movimentos dissidentes que destroem o adventismo. Os perfeccionistas. Você vê uma religião árida, uma religião de sequidão espiritual, focada em regras e não em Cristo. Eu também me tornei vegetariano lá naquele tempo. Deixa eu contar como é que foi. Eu fui para Florianópolis, faculdade, e ali eu passei a morar numa pensão. Era estudante que não tinha muitos recursos, não podia pagar um bom apartamento, enfim, fui morar numa pensão depois de uma república, e naquela pensão eu conheci alguns jovens adventistas. E os vizinhos do meu quarto eram dois jovens adventistas vegetarianos, que viviam me martelando com essa mensagem, mas assim, com sabedoria, graças a Deus. De vez em quando eles liam para mim conselhos sobre regime alimentar, ciência do bom viver, e eu comecei a perceber que o assunto era sério. Sim, esse negócio é importante mesmo, né? Faz sentido. Eu comecei a estudar o assunto e resolvi também, como a Débora, abandonar a dieta carne. E eu brinco dizendo assim: mas por que você não come, pastor? Eu não como nada que teve mãe. Pronto, é isso. E foi uma bênção, né? Minha saúde melhorou, e enfim, depois descobrimos que a reforma de saúde é muito mais do que isso: exercício físico, repouso, água, luz solar, os 8 remédios naturais que eu defendo tanto na revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor. Mas foi lá, com meus 18, 19 anos, que eu tomei essa decisão e não me arrependi. Foi uma bênção, né? Então, se você quiser tomar essa decisão, vai ser uma bênção, mas faça pelo motivo certo, com sabedoria, com conhecimento de causa. Não vai comer errado agora, tudo errado porque você quer parar de comer tal coisa. Faça com conhecimento isso, né? E jamais apontando o dedo dos outros. É uma decisão sua. Cada um toma a sua decisão, né? Movido pelo Espírito Santo, no tempo certo, do jeito certo, para que seja uma bênção para você, para a sua família e para a igreja, para a sua. Enfim, é bom demais, em todos os sentidos. Mas vamos ver, gente. Lembra de eu parei? Alguém falou que ia ser uma vigília hoje? Não falou? Para mim, não foi dito. Brincadeira. Eu parei aqui, né? Nessa igreja central de Florianópolis. Irmãos, quando ainda estava estudando a Bíblia, eu percebi algumas coisas importantes que eu precisava repensar e até abandonar. Por exemplo, me lembro quando eu quis provar para o Vanderlei, meu pai na fé, que sim, Maria estava no céu, que Maria tinha sido assunta ao céu, concebida sem pecado, e eu falei: eu vou provar para você na Bíblia. Caí do cavalo. Fui conversar com meus amigos padres e me disseram: não, Michel, isso não está na Bíblia, isso é um dogma da igreja. E agora o que eu vou fazer com o meu amigo lá? Eu falei que ia provar na Bíblia. Não deu. Na verdade, esse dogma da Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora só foi realmente, assim, batido o martelo em 1950 pelo Papa. Olha que coisa.
Também tive que descobrir que os livros apócrifos, que a minha Bíblia católica tinha 73 livros, mas a Bíblia, digamos, original, tem quantos? 69? E agora? A católica tem mais ou a protestante tem menos? Você já estudou esse assunto? Saberia responder com carinho, com respeito a um católico, por que os livros apócrifos não são aceitos como inspirados por nós e pelos judeus? Saberia explicar isso? É importante saber, porque esse assunto está ganhando proporções na internet. Há muitos canais hoje de apologetas católicos que estão defendendo com convicção livros apócrifos, Assunção de Nossa Senhora, Primado de Pedro, a tradição que pede igualdade com a Bíblia. Você sabe responder essas coisas? Pois é, tem que saber. Nosso país é de maioria católica. Você conhece muitos católicos sinceros. Eu era um deles, ela era uma delas. E nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa esperança, mas fazer isso com mansidão, com amor e com respeito, sempre. Eu estudei os apócrifos e eu percebi que realmente não faz sentido tê-los como canônicos. Não tenho tempo de explicar isso aqui para vocês agora. Purgatório foi um choque para mim. Como assim não existe purgatório? Não existe inferno? Mas que bom que não existe inferno, porque quando eu pensava no inferno, eu pensava que Deus era cruel. Como Deus pode condenar no fogo eterno por bilhões de anos pessoas que pecaram 10, 20, 30, 40 anos? Faz sentido isso? O máximo que nós, seres humanos pecadores, fazemos é pena de morte ou prisão perpétua. Deus é pior que nós, porque condenaria a eternidade no fogo pessoas que pecaram por décadas. Isso não fazia sentido na minha cabeça. Graças a Deus eu descobri que o pecador que não se arrepender, que escolheu o caminho da maldade, ele vai deixar de existir. E isso é justo. Não quero ir para o céu, não quero vida eterna, ok? Então é morte eterna. O oposto de vida é morte, não é condenação eterna. Purgatório é terrível. É um dogma inventado na época medieval da igreja, quando ela colocava medo nas pessoas para que elas permanecessem ali no caminho, pagando indulgências por medo, não tinham acesso à Bíblia. Eu já desafiei muitos amigos católicos: prove na Bíblia, para mim, porque eu sou protestante, para mim vale só da Escritura, prove na Bíblia que o purgatório existe. Não conseguem. Tem que apelar para Macabeus, para os dogmas, para a história, para a tradição. Eu digo tradição por tradição, eu fico com a minha, né? O que me importa é saber se a Bíblia ela tem a resposta. Enfim, essas e outras descobertas eu fiz naquele período de 3 anos, em que eu não fiquei parado não, fiquei estudando bastante para tomar minha decisão com convicção. Uma quarta-feira eu estava em casa, na pensão, e eu pensei em não ir na igreja naquela noite porque eu tinha um trabalho para entregar no dia seguinte. Mas tudo bem, né? De vez em quando faltava o culto de quarta-feira, sábado, evidentemente que não. Mas os meus amigos da pensão, que me tornaram vegetariano, disseram assim: não, você vai à igreja. Em primeiro lugar, é o reino de Deus. Depois você vira à noite fazendo o trabalho se for necessário. Eu pensei: vocês têm razão. Eu tenho que ir à casa de Deus. E aí, nos aprontamos, tomamos o ônibus. Quando cheguei, já tinha começado a fazer uns minutinhos. Entrei nessa igreja aí, na tela, e olhei assim, lá na frente, eu vi uma moça de costas sentada, assistindo a programação, longos cabelos loiros, encostando aqui no banco assim. Alguma força misteriosa me fez sentar bem atrás dela. E eu sempre não tinha livro missionário ainda, eu sempre levava na Bíblia folhetos missionários para entregar no ponto de ônibus, no mercado, onde quer que fosse. Até hoje eu faço isso. Na mochila eu sempre tenho os livros missionários. Sentei atrás daquela moça, vi que ela estava de calça, não conhecia, pensei: deve ser visita. Eu vou evangelizar. Puxei o folhetinho da Bíblia, entreguei para ela. Quando ela virou para agradecer, irmãos, eu não lembro mais quem pregou naquela noite, qual foi o sermão, não lembro mais nada. Eu só lembro que eu pensava assim: eu preciso continuar pregando para essa moça. Trabalho missionário, claro. Terminou o culto, foi o que eu fiz. Abordei a moça lá na saída, na porta da igreja, e ficamos conversando. E o diácono teve que chegar perto e falar: queria pagar eu lá a luz da igreja, fechar o portão. E nós vimos que tínhamos muitas coisas em comum. E eu descobri que essa moça estava voltando para a igreja. Eu pensei: é a minha missão. Eu vou ajudar essa moça a voltar para a igreja. E eu vou casar com ela. Por quê? Quando eu me tornei adventista, me converti,
terminei com a namorada que eu tinha, ela não queria saber de Deus, não queria saber de estudo bíblico. Eu pensei, não tem nada a ver comigo mais. Terminei o namoro e disse para Deus, Senhor, e orei muito sobre isso, porque eu descobri um texto do Ken White que fala assim, quando você quer encontrar uma pessoa de Deus para você dividir a sua vida, ore 3, 4 vezes mais do que você faz normalmente. E eu passei a orar bastante a Deus. Senhor, eu quero uma namorada que venha de ti. Eu só vou namorar quando tu me indicares a pessoa certa, que seja cristã, adventista, não só missionária e vegetariana. Estou brincando, mas que bom, o pacote completo. Que seja cristã, adventista e bonita, Senhor. Eu era criacionista agora. Deus, Criador do universo, tem poder infinito nas suas mãos. E naquela quarta-feira que eu quase não fui à igreja, eu recebi a resposta às minhas orações. A Débora estava voltando para a igreja e dali a algum tempo ela se tornaria exatamente tudo o que eu pedi para Deus nas minhas orações. Louvo a Deus por isso, pela minha companheira. Jovens, não percam os cultos de quarta-feira. Na verdade, não percam nenhuma programação da igreja. Se é para você encontrar uma esposa ou um esposo que seja aqui dentro, não busque lá fora. Não busque lá fora. Já é difícil, muitas vezes, manter um casamento nesse mundo tão complicado. Pensa então, se você for dividir a sua casa, a sua vida, com alguém que não tem as mesmas convicções, que não tem o mesmo pensamento. Olha a harmonia. Eu pensando, acho que eu vou convidar a Débora para pregar comigo. Vai ser um sermão ao dobro, né, de tempo, vocês já perceberam. Mas, e ela sendo tocada pelo mesmo Espírito Santo para aceitar o meu convite. E ela nem sempre aceita. Porque comigo ela é dura. Ela fala assim, tem que ser alguém da igreja para me convidar. Se for você, não vale. Olha que beleza. Aí eu já peço assim, Senhor, mostra lá que eu ansiou, falei com ela então, porque se eu convidar não vale. Aí dessa vez eu convidei ela assim toda hora, pensei, é de Deus. É de Deus. Muito bem. Aí começamos a namorar. Foi maravilhoso esse período. Teria muitas coisas para contar também nesse período. Nos tornamos uma dupla missionária, nunca mais paramos. Sempre damos um bíblico juntos, fazendo tudo que podemos juntos, né? E nesse local eu pedi a Débora em namoro, né? Na verdade, namoro. Lá na igreja começou a amizade, conversas e tudo mais. E nesse local, o Trapiche, na beira-mar norte, em Florianópolis, eu a pedi em namoro. E ali começou então a nossa história, né, que continua, graças a Deus, até hoje. Eu pauso aqui para que ela continue um pouquinho mais, depois a gente fecha as histórias, né? Nós temos, acho que os irmãos vão dizer assim, pode parar. 5 minutos. Então, na verdade, quando ele me encontrou, eu não era nada daquilo que ele pediu para Deus. Mas Deus me transformou. E graças a Deus, nos olhos dele eu era. Depois que eu me afastei da igreja e voltei a sair com minha amiga, com minha melhor amiga, ela ficou muito feliz, minha mãe ficou muito feliz, meu pai ficou triste, meu pai se converteu, ele se batizou. E hoje minha mãe também é batizada, os dois continuam firmes, graças a Deus. Meu irmão nunca aceitou fazer o estudo bíblico, ele é um ano mais novo que eu e influenciado pelo resto da família, meus tios, minhas tias, meus avós na época que eram vivos, eles romperam relações com a gente, comigo e com meu pai, quando nós começamos a frequentar a igreja e eles falaram, nós não queremos mais ser associados a vocês, porque era vergonhoso ser crente naquele lugar. E eles romperam por um tempo depois, o amor fala mais alto e família, então hoje temos bons relacionamentos, mas eles influenciaram meu irmão, que era mais jovem, para que ele não aceitasse, para que ele ficasse firme. O meu irmão é uma pessoa de Deus, ele é um excelente pai de família, um bom católico. Meu irmão é muito católico, ele casou com uma moça católica, catequista, mas os dois são muito fiéis àquilo que eles conhecem como verdade, são pessoas de Deus. E eu tenho certeza, na hora que eles estudarem a Bíblia, eles vão entender a vontade de Deus também, da vida deles. E
me afastei de Deus, voltei para as coisas do mundo, e foi o pior ano da minha vida, porque eu vivia realmente essa dor, essa vontade de fazer a vontade de Deus e de achar que eu nunca conseguiria. Mas Deus sempre tocando meu coração, tive sonhos, pessoas que vieram falar, pessoas que eu acabava pregando lá no meio das festas, das baladas, eu falava da volta de Jesus, e as pessoas olhavam para mim e falavam: o que você está fazendo aqui? E era Deus sempre me chamando de volta, e eu pensava: mas Deus não vai me aceitar. E então, uma noite, a minha melhor amiga chegou na minha casa, desesperada, chorando, mal conseguia falar. E então ela me pediu ajuda, porque a mãe dela estava passando por um problema espiritual, que só Deus poderia resolver, que não havia ajuda humana na terra que pudesse resolver aquele problema. E então ela lembrou de mim, só que eu estava fora da igreja. E ela veio e falou para mim: se você estudar a Bíblia comigo, e se eu quero ir para a igreja, eu quero me entregar para Deus, se Deus libertar a minha mãe. E eu falei: mas eu, quem sou eu agora? Mas ela ia todas as noites na minha casa para a gente orar e estudar a Bíblia. Às vezes ela até dormia lá, me acordava de madrugada para a gente orar. E foi quando eu estava orando por ela, orando pela situação da mãe dela, que o Espírito Santo me deu poder realmente para mudar, por amor a ela, por amor à mãe dela. E a gente foi sentindo que Deus estava transformando o nosso coração. E nesse meio tempo, antes desse dia, pouco antes desse dia, eu havia conhecido o Chelsea, uma moça lá que pertencia àquele grupinho. Ela foi ao shopping Beira-Mar, onde eu trabalhava, e ela me convidou para ir à igreja no culto de quarta-feira, naquela quarta-feira. Só que eu estudava à noite e eu falei que não poderia ir, não poderia voltar à aula naquele dia. Mas quando eu cheguei na escola, todos os professores haviam voltado. E eu vi todos os meus colegas de classe saindo, indo embora. E eu falei: então eu vou para a igreja. Os professores soltaram, eu vou para a igreja. Não sei o que Deus fez, que pegou de barriga lá dos professores naquele dia, que era para eu estar na igreja naquele dia. E eu fui então, e o Michel se me deu o folheto, nós nos conhecemos, mas eu sentia que eu não seria boa para ele, porque eu estava longe de Deus. E eu sabia que ele era um jovem cristão, muito consagrado a Deus. E eu só pensei: Senhor, eu gostaria de estar preparada para ser a namorada dele. Mas eu sabia que eu não era apropriada para ele, da maneira como eu estava. E então, depois disso, aconteceu isso com a minha amiga. Irmãos, eu estou omitindo uma parte bem importante da história, mas que não dá tempo de contar. Mas quem sabe vocês ouçam esse sermão, a gente tem completo, lá no canal do Michel. Está escrito Deus nos uniu, Deus nos uniu. Quem tiver curiosidade de saber esse detalhe, vai lá no canal. Então, aconteceu isso com a minha amiga, e eu fui então à igreja central com a minha amiga, porque ela não queria ir na igrejinha lá do grupinho do nosso bairro, porque ela queria preservar os pais dela, toda que ela sabia que o escândalo que seria, como foi comigo quando eu comecei a ir na igreja adventista. As pessoas do bairro, elas saíam na rua para me ver passar com a Bíblia na mão, porque era um lugar pequeno. As pessoas me conheciam desde pequena, eu era filha do professor da escola, então eu era muito conhecida. E as pessoas ficavam indignadas: como que pode se tornar crente? E elas debochavam, algumas brigavam, algumas xingavam, algumas ficavam só admiradas.
nada. Mas a minha amiga queria poupar a família dela disso e ela mesma, então ela falou, eu quero ir para outra igreja, mas eu quero ir lá na igreja central de Florianópolis. Nós fomos, e lá eu reencontrei o Chelsea, então, depois de um mês, mais ou menos, mais de um mês. E então nós começamos com amizade, e o fato dele demonstrar que ele confiava em mim, que ele me amava, né? Não me amava ainda, mas que ele estava interessado em mim, mesmo eu não sendo aquilo que ele pediu para Deus. Aos olhos dele, acho que o Espírito Santo fez com que ele me visse do jeito que ele queria, que Deus sabia que iria me transformar. Mas o fato dele confiar em mim, dele me tratar como se eu fosse uma cristã perfeita, aquilo encheu meu coração de aconchego, de confiança, de que Deus acreditava em mim, de que Deus me aceitava, de que Deus iria me ajudar, iria me dar forças para mudar. E Deus tem feito muitas coisas na nossa vida, nós temos muitas lutas. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, também para trabalhar para Deus, muitas lutas vêm para que a gente se cale, para que a gente desista de pregar o Evangelho. Mas Deus é fiel e eu confio no poder de Deus, que Ele vai resolver os nossos problemas, que Ele vai cuidar da nossa família, que Ele vai fazer as coisas que ainda faltam. Nós vamos prosseguir até o fim, confiando no poder e na graça de Deus. Amém. E então, no dia 25 de setembro, olha, está pertinho, semana que vem, faz 31 anos, parece que foi 31 anos, que eu e a minha amiga, minha melhor amiga, nos entregamos a Jesus. E nos tornamos mais do que amigas, irmãs. Ela é uma bênção, é uma psicóloga, ela atende online, quem precisar dos serviços dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito usada por Deus, casada com um pastor. Por isso que eu comecei falando que o Apocalipse, ele traz esperança, ele traz profecias de um Deus que cuida dos seus filhos. E Deus convida você a ter a vida transformada e fazer parte dessa história, dos planos de Deus para a sua vida. Amém. Aqui outro dia muito especial, nosso casamento, e aqui o nosso grande desejo, de em breve estarmos com a nossa família diante de Jesus. Que eu creio que seja de vocês também. Irmãos, como eu te disse, tinha muitos detalhes, esses detalhes ficaram para daqui a mais 20 anos. Eu acho que depois de hoje vai levar mais 20 anos para convidar a gente para montar aqui. Mas espero que esse testemunho tenha sido enriquecedor para vocês perceberem como Deus é maravilhoso, como Deus ele trabalha na vida deles e se entregam para Ele. Façam o mesmo. Entregue a vida a Jesus. Permita que Ele guie seus passos e tudo vai dar certo. Se não deu, é porque o fim não chegou ainda. Que o Apocalipse apresenta um fim maravilhoso. Nós cremos nisso, trabalhamos para isso e assim pretendemos continuar. Quero convidá-los a ficar em pé para nós encerrarmos com uma oração. Deus abençoe grandemente essa igreja, que você seja um povo unido, que essa igreja seja um local de salvação, de acolhimento, assim como nós somos acolhidos pela igreja há mais de 30 anos, que muitos outros sejam acolhidos aqui também, essas pessoas que buscam Jesus e o caminho da verdade. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos. Te agradecemos porque um dia tu nos mostraste este caminho maravilhoso e nos tens sustentado até aqui. Grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres, estamos cheios de esperança. Bom Deus, continua abençoando a nossa família e por extensão todas as famílias aqui na igreja. Que essa seja uma igreja, uma agência salvadora que vai conquistar pessoas para Jesus.
continuar cumprindo a missão até que Ele volte. Dá-nos a tua paz, um bom restante de sábado. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.